Fernando Figueiredo, Diário de Obras de hoje. É um boom imobiliário ou é uma bolha que a gente está vivenciando? Muito boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde, Priscila. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha mais uma terça, né, com a nossa coluna Diário de Obras. E realmente o Brasil, ele na graduação, lá no curso de engenharia, a gente já disse que a engenharia, a construção civil é uma montanha-russa, que hora está lá embaixo, hora está lá em cima, e ela é cíclica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Principalmente um país com as dimensões que o Brasil tem, dimensões continentais, esse ciclo ele vai se repetindo ao longo do tempo. E anos atrás a gente acompanhou uma expansão enorme, né? Uma explosão enorme da construção civil, e foi justamente o que motivou o tema de hoje da nossa coluna, se nós iremos viver um boom da construção civil, que é uma coisa mais sólida, mais eficiente, ou uma bolha, que realmente a bolha ela tende-se a se estourar. E aí, quando o setor imobiliário estoura uma bolha, por exemplo, o país inteiro entra em crise. No caso do Brasil, que é um país continental, que é um dos principais do mundo, uma crise generalizada aqui gera uma crise também no mundo. Então, é importante perceber esses aspectos e o que faz realmente o crescimento imobiliário ser uma bolha ou ser uma expansão orgânica. E aí, ao longo da coluna, eu vou trazer alguns pontos, né, o que diferencia os dois. O que esperar nesse ano de 2025 desse mercado que aquece a economia? A gente sabe que é um dos grandes motores da economia brasileira, que está precisando, né, de um boom, como a gente está falando hoje, né? Uma coisa mais orgânica, né? E mais sustentável também. Nós, como eu disse, a gente vive em ciclos, né? Então, a gente viveu ali entre 2009 a 2014 um estouro da construção civil, onde realmente teve uma expansão enorme em todos os locais do país. E aí a gente começou uma recessão, começou uma crise aprofundada da construção civil, que nós estamos nela. Então, o que se esperar é que teve uma expansão, uma crise, e agora tem uma expansão novamente. Então, a tendência é que realmente cresça. E aí eu trouxe, na verdade, 8 pontos, né, que são essenciais para entender o que fez a construção civil, o que vai caracterizar como uma bolha ou realmente um boom. Eu trouxe 4 pontos que caracterizam uma bolha imobiliária e 4 pontos que caracterizam uma expansão orgânica. Então, quais são eles? Eu vou fazer parecido com o que eu faço em sala de aula, né? Ao invés de dizer, eu vou convidá-los a pensar um pouco nesses 4 requisitos, né? Alta demanda, o que caracteriza um boom imobiliário. Primeiro ponto, a alta demanda. Então, quando há procura excessiva por imóveis, baixa taxa de juros. Então, os bancos eles fornecem empréstimos que são atrativos na baixa taxa de juros. E aí, um parênteses, é uma baixa taxa de juros realmente. Não é um subsídio no governo com data para acabar, onde levam muita gente a se desesperar atrás desses juros. Crescimento econômico, se o Brasil está se expandindo economicamente, então o potencial de compra também está se expandindo, e a valorização dos imóveis. Então, se você tem essas 4 características, aí você me responde como é que está a situação do Brasil, né? Uma alta demanda, baixa taxa de juros, crescimento econômico e valorização dos imóveis. Se tem esses 4 pontos, são os principais que caracterizam justamente um crescimento saudável e uma expansão, um boom realmente do setor imobiliário. E aí tem os 4 pontos que são essenciais para você entender o que caracteriza uma bolha, que pode ser estourada a qualquer momento e entrar em crise. Esses 4 pontos é a especulação excessiva. Então, você se especula demais o preço que nunca vem, compra imóveis baratos, achando que essa especulação vai trazer um imóvel muito caro. E como é que você percebe isso? Muitos terrenos. O pessoal compra muitos terrenos e imóveis abandonados e deixa lá para valorizar, e essa valorização tarda demais e acaba influenciando nas cidades e na economia do país. O crédito fácil e desordenado, então, é uma facilidade recorrente. Foi, por exemplo, algo que a gente teve lá em 2010, um crédito facilitado onde as pessoas não tinham condição de pagar. A pessoa ganhava... e aí, claro, você tem um crédito
brasileiro principalmente, ele vai atrás desse setor. Então, esse crédito facilitado demais, às vezes, gera um problema enorme de inadimplência. Você tem um crédito facilitado, você pega esse crédito e não consegue arcar com as consequências dele, cumprir com as dívidas. E o aumento de estoque. E aí é o último ponto que gera a bolha, é justamente isso. Junto com a especulação, as empresas começam a construir demais, esperando que essa demanda venha, ela acaba não vindo e fica muitos imóveis novos parados. É uma realidade que a gente tem. E aí, você que está em casa, você que nos assiste, nos acompanha, você pensa e diz, qual é o momento que vivemos? Esses 4 pontos têm realmente um crescimento orgânico ou a gente está mais para esse crescimento de bolha, onde ela pode estourar a qualquer momento? Uma análise que cada um pode fazer a partir da sua realidade em seu respectivo município, né, Fernando? Sim, certeza. Não somente olhar a nível nacional. Sim. Né? Porque a realidade de João Pessoa é diferente, por exemplo, da realidade de Souza. Sim. Né? Sim. Cada região tem a sua particularidade. Nesse caso, o nível nacional ele tem que ser visto sempre, porque, primeiro, os créditos imobiliários eles tendem a ser puxados pela Caixa Econômica, que é uma estatal. E também pelo fornecimento dos produtos. Por exemplo, o prepulsor da construção civil é o minério de ferro. O minério de ferro é um produto também que é explorado de forma nacional. Então, mesmo nas cidades pequenas do interior do Brasil, a gente depende do crescimento econômico do país, porque os produtos básicos para isso dependem do crescimento nacional. Show de bola. Fernando, trazendo aqui para a realidade, por exemplo, de Cajazeiras, o que a gente percebe, eu, uma pessoa que estou procurando casas para alugar e apartamentos, estou sempre de olho, a gente percebe um aumento no valor dos imóveis, tanto para alugar quanto para comprar. E você atribui isso, por exemplo, Cajazeiras, trazendo para a nossa realidade. Que é uma realidade regional, né? Souza, Vale do Piancó. Eu tenho uma triste notícia, né? Por incrível que pareça, os aluguéis estão baratos ainda para explorar para o crescimento imobiliário. Para ter um crescimento saudável, o que é que vai acontecer? Vai ter que valer a pena investir em imóveis. Então, hoje, apesar de caro, né? Porque tudo está caro, principalmente para a gente, né? Meros mortais, mas tem que valer a pena, tem que investir no imóvel e dar esse retorno. Você tem que comprar. Por quê? Porque se não dá esse retorno rápido, as pessoas não vão querer investir. E aí vai gerar uma crise, por exemplo, parecida com a de 92. De 91, 92, que era melhor investir em poupança, investir em renda fixa, do que fazer esse dinheiro girar no mesmo local. Claro que tem que ter esse investimento também, porém ele tem que ser progressivo, tem que ser difundido entre todas as áreas. E o setor imobiliário é essencial. As pessoas têm que querer investir no setor imobiliário e é algo assustador, inclusive, que sempre foi... se você perguntar a seus pais, a seus avós, o conselho que eles darão de investimento é no setor imobiliário, é comprar uma casa, para alugar, etc. Hoje, a nova geração não tem mais esse olhar, porque não está mais valendo a pena. Isso é muito perigoso, porque a gente fica beirando o que aconteceu, como eu disse, em 91, e aí a consequência todo mundo já Verdade, sabe. e o passado é para ser lembrado e não ser repetido, né? Sim. Fernando, muito obrigado, muitas informações boas e fica aí muita reflexão para quem quiser saber mais, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, como lhe encontrar nas redes sociais. Um tema complexo, né? Não é fácil Requer não. muito mais tempo para fazer isso. Quem sabe daqui a pouco tempo tem um de programa bitcoins, específico para tratar disso, né? No tempo de bitcoins, a gente fala sobre tudo. Mas é um tema bem abrangente e realmente precisaria de muito mais tempo para discorrer sobre. Você me encontra, inclusive, falando sobre isso no YouTube, tem lá, Direito à Engenharia, você coloca, você me encontra também. E no Instagram, @Fernando Figueiredos, tem um S no final. Eu estou lá diuturnamente, né, todos os dias, tratando sobre esses temas.